Olá, pessoal. Hoje vamos falar de algumas conquistas do movimento negro no Brasil. Nós falamos anteriormente que, durante o regime militar, de 64 a 85, os partidos políticos foram proibidos. Como já dissemos, só existiu a Arena e o MDB, com a concessão, né, do governo militar, para dizer que não era uma ditadura, mas na verdade era. Os movimentos sociais foram proibidos, perseguidos, mas não quer dizer que eles deixaram de existir. Foi o caso do movimento negro. Uma prova disso é que em 1971, ainda em pleno regime militar, o Grupo Palmares de Porto Alegre fez um ato evocativo à resistência negra na noite de 20 de novembro no Clube Social Negro Marcílio Dias, na capital gaúcha. O evento valorizava o negro Zumbi, líder do Estado Negro de Palmares. No período de 71 a 78, Oliveira Silveira, que foi o mentor intelectual desse evento, participava do Grupo Palmares, tendo sido ele, então, o idealizador do dia 20 de novembro, que hoje nós celebramos o Dia da Consciência Negra, buscando a população negra como protagonista da sua história. De certa forma, na época era, vamos dizer assim, buscando um, uma referência maior do que o 13 de maio, não é? Porque o 13 de maio foi a data oficial da abolição da escravidão, mas nós sabemos que o Estado brasileiro não criou, não criou políticas públicas para a inserção do ex-escravizado na sociedade brasileira. Então, desde a fundação do MNU e mesmo a Frente Negra e outros movimentos anteriores, questionavam o 13 de maio nesse sentido. Então, o 20 de novembro passou a ser a referência do protagonismo negro nas Américas, porque o Quilombo de Palmares ele teve uma repercussão atlântica. Então, alguns estados e algumas cidades no Brasil já têm o dia 20 de novembro como feriado, né? Então foi uma conquista que veio do movimento negro. Em 1988, com o centenário da abolição, nós tivemos muitas manifestações de rua, protagonizada pelo movimentos sociais negros, questionando a festa da abolição. Então eu tenho aqui alguns recortes de jornais, né, de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, apontando, né, a crítica dos movimentos sociais àquele evento comemorativo. Tem um aqui do estado de São Paulo: divergências marcam festa da abolição na capital paulista. Outro aqui, esse do Rio de Janeiro: Exército barra no Panteão passeata negra. É que na época, né, no 13 de maio de 1988, que foi uma sexta-feira 13, o movimento negro organizado programou uma passeata no Rio de Janeiro que culminaria próximo do Panteão a Duque de Caxias. E o Exército proibiu o acesso
da passeata nas imediações, porque diziam que iriam depredar o busto de Duque de Caxias. Mas por que essa passeata em direção a Duque de Caxias? Porque nós sabemos que a Guerra do Paraguai, né, cujo um dos líderes do exército brasileiro foi o Duque de Caxias, foi um verdadeiro genocídio do negro brasileiro, porque eles eram mandados para combater na guerra sem preparo nenhum. Muitas vezes os senhores, ao invés de mandar os seus filhos, mandava os seus escravizados. Então a Guerra do Paraguai ficou marcada na memória da população negra como um genocídio, né, protagonizado pelo Estado brasileiro. Em 1988, teve muito debate acerca da abolição, do pós-abolição, a efervescência, né, de novos grupos do movimento negro. Aqui em Itajaí, por exemplo, começou-se a Pastoral do Negro, no bairro da Fazenda, organizada pelo padre Sérgio Giacomelli, e depois tivemos o apoio também dos direitos humanos, sobretudo na pessoa da Devanira Aparecida, que hoje é professora doutora na Universidade Estadual de Londrina e foi nossa companheira de fundação aqui do Movimento Negro Tio Marco. Então, o movimento negro aqui em Itajaí, mais contemporâneo, surgiu com a Pastoral do Negro, depois transformou em Movimento Negro Tio Marco, depois houve um interregno, né? E surgiu um outro movimento que é um desdobramento do Tio Marco, que é o Núcleo Manuel Martins dos Passos, no qual nós atuamos hoje. E temos também aqui na cidade o grupo Professora Isabel Costa, temos o grupo Mariama, o grupo Frente Negra, que atinge não só Itajaí, mas a região, e temos também a Associação dos Naturais e Amigos de Angola, que são os angolanos que desembarcaram nesse porto em 1976, em virtude da guerra de independência naquele país. Então, aqui hoje nós somos aproximadamente uns 5 grupos, cada um com seu objetivo, com a sua peculiaridade, mas nós também temos momentos de coletividade, nós temos pontos em comum. O racismo, a implementação das políticas afirmativas, os eventos relativos ao 20 de novembro, celebramos todos conjuntamente. 1995 foi muito marcante na história do movimento negro no Brasil, porque foi feita a marcha de Zumbi dos Palmares até Brasília. De todo o canto do Brasil marcharam organizações do movimento negro. Fomos até Brasília, entregamos ao então presidente da República, sociólogo Fernando Henrique Cardoso, as nossas demandas, e foi a partir daí que, pela primeira vez na história da República Brasileira, o chefe do executivo reconheceu que no Brasil havia racismo e que iria propor medidas para combatê-lo, né? Então, nesse sentido, foi um avanço nas políticas, ou no início das políticas afirmativas no Brasil. Até porque, cá entre nós, né? Fernando Henrique não podia fazer diferente. Na condição de sociólogo, né, que ele estudou as relações raciais no Brasil, inclusive tem um livro sobre capitalismo e escravidão no Brasil meridional, né? Que ele investiga as relações escravistas aqui, sobretudo Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Então, a marcha foi realizada em Brasília, em 1995, contou com a presença de 30 mil pessoas, como eu disse antes, despertando a necessidade é, de políticas afirmativas para a população negra. Então, o Fernando Henrique Cardoso, naquela oportunidade, instituiu o grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Depois, em 2001, nós tivemos a terceira conferência mundial, essa realizada em Durban, né? Que já havia acontecido duas conferências mundiais na Europa, cuja temática principal era o racismo, mas centrado mais na questão do apartheid da África do Sul. Então, a terceira conferência mundial em Durban, em 2001, foi a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância. O Brasil foi com a maior delegação da sociedade civil e também teve representante do Estado brasileiro, não é? Foi a partir desse momento que o governo brasileiro já agora, né, já às vésperas, né, do final do governo Fernando Henrique Cardoso, foi a partir desse momento que começou-se a praticar realmente iniciativas de combate ao racismo, porque o Brasil foi signatário, né, das resoluções preconizadas ou discutidas naquele congresso, né? Então, depois disso, veio o governo Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro mandato, que aí sim implementou de fato as políticas de combate ao racismo, criando a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, a CEPIR, né? Então, tornou o combate ao racismo tornou-se um, uma questão do Estado brasileiro, né? Não foi apenas uma, como é que vamos dizer assim, um programa de governo, né? Mas foi um, uma medida do Estado brasileiro, no sentido de, independente do presidente, do gestor, essas políticas devem ter continuidade. Nesse atual governo que nós estamos, ao apagar das luzes, né? Graças a todas as entidades, nós resistimos, porque esse foi um dos governos, após a redemocratização, que não valorizou as conquistas dos movimentos sociais, muito pelo contrário, fez críticas severas à temática quilombola, à temática indígena, à temática das minorias. Então, foi um governo, na nossa opinião, um governo de retrocesso, inclusive com a Fundação Palmares, né? Mas, como é uma política de Estado, ele não pôde desmontar aqueles avanços que nós havíamos obtidos. Então, podemos dizer que, malgrado as políticas ao longo da República Brasileira, o movimento social negro foi protagonista da sua história dentro das suas possibilidades. Então, esse 20 de novembro
é mais uma data a ser celebrada, sim, mas também é momento de avaliação e de construção de perspectivas para o futuro. Zumbi vive, Palmares é eterno. Axé.